Bom, continuando, imagens oníricas, parte 2. Gráficos, denominei, né? Imagens, gráfico de oníricas em radiestesia. Preparado esse gráfico, é um gráfico pessoal, quando cai, veja bem, repare bem, nesse símbolo, que é um símbolo de ancoragem do anjo guardião. Por alguma razão, o pêndulo vem a oscilar em cima desse gráfico, quer dizer que ela está precisando ou precisa ancorar neste gráfico. No caso, se ela é radiestesista, ela precisa fazer, né? Porque ela tem que ter firmeza. Outras pode ser que as pessoas não tenham fé, não acreditam, ou precisam de uma união, nem que seja mental, com o anjo da guarda dela. Tá? Então o pêndulo vai dizer exatamente do que se trata. Outra figura interessante é esta aqui. Uma cruz com uma serpente. Esse símbolo que eu pesquisei aqui nessa imagem, quando me apareceu, tá? Ela foi apontada pelo pêndulo, vamos dizer assim, descrita pelo pêndulo intuitivamente como uma doença a caminho do cliente, do consulente, tá? Também alguma coisa relacionada à medicina. Ou ele está na dúvida do que vai estudar, né? Às vezes ele tem que ser um médium de cura, né? Ou alguma coisa a ver com conta, não como contador, mas algum tipo de conta ele tem que prestar. Aí talvez, dependendo do que o pêndulo vai acusar para aquela pessoa, tem algum ajuste de conta, alguma conta que ficou no passado. Aí só cada caso é um caso. Nós temos aqui o círculo, um símbolo muito comum, uma imagem muito comum que a gente vê muito por aí, que é, né, um círculo com uma estrela de 5 pontas, né? E pode perceber que cada ponta dessa estrela contém um significado. Não como as pessoas pensam que é magia negra, mas uma coisa positiva, como a ponta de cima, né, está direcionada ao espiritismo, ao espírito ou à ciência. Uma ponta está ligada ao ar, no caso, elementos naturais, né? O outro a água, mais embaixo o fogo, né? Ou doutrina, o de baixo a terra, né? Ou algum tipo de filosofia. E as pessoas costumam muito fazer confusão na hora, né, de interpretar. Todo mundo acha que é um símbolo negativo, né? Então até faz uma revelação errada para a pessoa. Radiestesia tem que estudar muito, tem que estar com a intuição muito aguçada e evidentemente não ser preconceituosa, porque se for, para por aí mesmo, nem vai mais para frente que vai dar ruim, certo? Um gráfico com um candelabro, caindo, vibrando o pêndulo nesse ponto, tem alguma coisa a ver não só com a religião da pessoa, cara, pode ser do judaísmo, né? Pode ser que elas precisam fazer um tratamento que só vai curar com um salmo, um determinado salmo, né? Um apelo, um determinado apelo. Tem um livro aí só de apelos, o livro dos apelos, né? Orações, talvez a pessoa da área da igreja religiosa, católica, e alguma oração vai ajudar ela a curar ou confortar. Ou por outro lado, a pessoa pode ser que esteja precisando de algum amuleto, talismã, por alguma razão, até por firmeza psicológica, porque amuleto talismã, no meu entender, não tem
tem efeito nenhum, a não ser psicológico. Outro gráfico curioso que eu botei no meu gráfico de radiestesia é uma taça. E a taça geralmente representa pombagira. Não como uma coisa negativa, porque pombagira não é o que muitos pensam, né? De ser uma pessoa voltada para o sexo indiscriminado, droga, cigarro, essas coisas. Não, isso aí não é pombagira. Pombagira é guardiã, é um espírito muito de luz. Os que são ligados a sexos desregados e bebidas e fumos são espíritos de quiumbas. São chamados de quiumbas, tá? E fazem essas confusões. As pessoas pensam que pombagira, né, é da linha de bebida e de sexo. Não é, está errado. Pombagira é um espírito de luz, de muita luz, e que trabalha muito para ajudar em centro espírita e principalmente a pessoa está com problema espiritual. Né? A taça aqui está representando o lado feminino, tá? Fazer uma simbologia com bebida. E outra simbologia também passa a ser que tem um trabalho de quiumbas usando em nome de pombagira, né, para esse cliente ser informado. Ou ela tem uma entidade pombagira que deve fazer algum agrado, alguma coisa. Aí só o pêndulo que vai dizer realmente em que situação. Tá? Esse símbolo, eu botei esse símbolo de Ansata, um símbolo egípcio, né? Todo mundo conhece. Simplesmente, né? Simplesmente por uma questão da pessoa não acreditar em reencarnação, ou o assunto dela está em reencarnação passada, em vida passada, né? Tem a ver com vida eterna, né? Ou a vida, ou a morte, ou a vida após a morte. Aí vai depender de como ela interpreta. Aí sim entra aqui um símbolo, né, que me apareceu em sonho, uma estrela com uma cruz ao lado. Aí no caso é uma coisa bem negativa que possa cair para o lado do consulente por alguma razão. Ele está muito doente, ou a pergunta que ele fez foi para uma pessoa mais próxima, quer saber qual é o estado de saúde. Aí ela indica, o pêndulo oscilando aqui, que ela tem alguma coisa para desencarnar prevista, uma desencarnação prevista, né? Algum perigo de morte previsto, algum acidente de morte previsto, um assalto de morte previsto. Eu não costumo informar muito esse tipo de coisa negativa não. A gente tem que estudar o tipo da cabeça da pessoa, a mente da pessoa, para dar um tipo de notícia dela, né? Porque mesmo que não seja para ela, seja para alguém que ela tenha se consultado, venha se consultar, como é que ela vai transmitir isso? A pessoa, eu transmito com cuidado. A pessoa chega lá, transmite no choque, vai dar ruim. Uma coisa curiosa que as pessoas também pensam errado é esse símbolo aqui, ó, voodoo. O símbolo do voodoo. Eu criei esse gráfico aqui, mas curiosamente, claro, para saber se a pessoa está com algum lado negativo, algum trabalho negativo voltado em magia negra. Claro, isso aí vai me apontar de primeira. Mas uma curiosidade aqui, isso aqui vem da religião africana. E tem um lado positivo, que é pedido de saúde, de dinheiro, de amor, de proteção, de afastar um inimigo, num sentido positivo, né? De sucesso, sucesso profissional, sucesso financeiro. Tá? Mas a mente é aquele problema, né? Como eu falei, né? O plano mental, as pessoas estão sempre voltadas para o mal. Então, tá na casa de uma pessoa, uma vez eu fui na casa de uma pessoa, ela se queria abrir a gaveta dela e estava esse bonequinho lá. Opa! Sempre no primeiro momento, se a gente não conhece a pessoa, ela está mexendo com coisa negativa. Conversando com a pessoa, a gente vê que ela está trabalhando numa coisa positiva, o bem para a pessoa. Não é uma coisa comum. Mas aquilo, como eu falei, né? O radiestesista, ele não pode ser preconceituoso. Ele tem que estudar a situação. Tá? A seta, no gráfico, a seta, tá? Me apontaria para mim, nesse gráfico de radiestesia, com uma energia dirigida. Possa ser um feitiço. Possa ser um feitiço. Alguém fez algum trabalho na rua, né? Uma encruzilhada, né? Pode também informar uma vontade. Pode representar a vida e morte.
ou até mesmo caboclo, naquela situação da pessoa da linha da Umbanda e tem que procurar desenvolver na linha do caboclo. Às vezes ela está em dúvida, já foi aí a tanto santo espírita e ninguém informa qual é a linha dela, já está apontada, pelo menos no momento da pendulação, o caboclo. Se ela amanhã achou um santo espírita que ela gostou, se identificou, queira trabalhar, pode ser que esse caboclo seja o primeiro e não se ele ficar. Pode vir uma outra entidade, né, para ancorar. Aí vai depender de cada um, tá? Esse símbolo aqui também foi muito curioso, o símbolo da cruz. Vamos ver aqui o símbolo da cruz. Regeneração pela provação. Não é regeneração como o outro símbolo da alma, não. Seria o pêndulo oscilando nessa imagem, seria regeneração pela provação. Alguma coisa que a pessoa tem que passar e melhorar. Alguma coisa na linha do karma, na lei de ação e reação, causa e efeito. E a outra também, claro, que está junta, seria a transformação. A pessoa de alguma forma precisa transformar ou vai se transformar, né? Não vamos confundir aqui, gente, com pontos riscados. Isso aqui seria um ponto riscado. Não vamos confundir com pontos riscados. Pontos riscados, uma coisa totalmente diferente, que é uma espécie de assinatura da entidade quando chega, né, para trabalhar, e ela tem que dar, né, esse sinal, né, para dizer de que raio ela está vindo, qual é a linha dela, a cor dela, de raio que trabalha e tudo mais. Para não haver, não deixar que o dono do barracão seja enganado pelo animismo do médium. Se o médium tiver com animismo, ele não consegue fazer essa assinatura. A não ser que ele seja um falsário, mas isso é raro, muito raro. Um médico com animismo, ele fingir que está recebendo aquela entidade e escrever. Eu já tive ocasião que numa sessão de Umbanda, na hora do batizado daquela pessoa, quando ela foi dizendo que estava com aquela entidade e recebendo a entidade, na hora que ela ser batizada, ela não conseguiu fazer o ponto dela, riscar o ponto dela, porque ela não estava com aquela entidade. Aí foi um suruço danado, e isso acontece, né? Aí desculpas são dadas, né? Claro, milhões delas. Outro símbolo aqui curioso também é o símbolo da adaga, né? Ou da espada, aí dependendo de como vai o pêndulo informar. Porque, veja bem, temos aqui uma questão positiva ou negativa. A negativa seria alguma coisa a ver com traição, falsa amizade, perigo espiritual, ou na melhor das hipóteses, o arcanjo Miguel, São Miguel Arcanjo, né? Muito bem. O machado, claro, na figura da Umbanda, na linha de Umbanda, Xangô, ou justiça, tanto justiça espiritual como a justiça dos homens. Às vezes a pessoa tem que fazer alguma coisa que ela tem que fazer, não sabe o que é, não consegue, já fez de tudo, não sabe o que é, e uma coisa simples, né? Fazer um pedido numa pedra bonita, né, para Xangô.